Alguma vez você já fez aquela pergunta: será que eu tenho vivido de uma forma que tem agradado a Deus? Normalmente a gente faz essa pergunta quando precisamos tomar algum tipo de decisão em nossas vidas, ou quando nós estamos vivendo e alguma coisa ali parece que não tá legal, não é mesmo? Se você já fez essa pergunta ou se você se identificou, continue aqui com a gente, porque nós vamos falar justamente sobre isso. A sua vida agrada a Deus? E claro, para conversar comigo, eu estarei com ele, com Samuel Lopes, que já está aqui me aguardando. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Tainá. Um dia, mais um dia, né? Abençoador na vida nossa e dos nossos irmãos, e que nós possamos aprender um pouco mais em ter uma vida que agrade a Deus, em ter uma vida que espelhe de fato aí que nós tenhamos preocupação em imitar a Cristo Jesus, né? Muito bom, muito bom. É isso mesmo. E assim, Samuel, quando a gente faz essa pergunta, normalmente a gente tem vários, né, pensamentos, a gente tem dúvidas, a gente tem questionamentos ali, né, que às vezes a gente quer achar uma resposta e nem sempre a gente tem de forma clara. Mas a pergunta que eu começo é assim: o que que nós precisamos considerar para saber se a nossa vida está de fato agradando ao nosso Senhor? Tainá, a primeira questão que a gente tem que pensar quando a gente vai estudar, entender sobre a questão de agradar a Deus, a gente tem sempre que se lembrar do livro de Hebreus. Hebreus, no seu capítulo 11, ele vai apontar ali os heróis da fé. E no versículo 6, ele vai falar uma coisa interessante, Tainá. Ele vai falar o seguinte: olha, porque sem fé é impossível que alguém agrade a Deus. Porque é necessário que o que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aos que o buscam. A primeira questão aqui é que devemos entender que o primeiro passo para que nós possamos agradar a Deus é, de fato, ter uma vida transformada em Deus. Como assim, Samuel? Talvez a gente se pergunte, né? Como assim? Eu não estou entendendo o que você está querendo falar, Samuel. Uma vida que agrade a Deus, uma vida que a gente entende e tem fé em Deus, é entendendo que nós somos miseráveis pecadores e nós somos restaurados pelo poderoso poder de Jesus Cristo. Paulo vai nos ensinar que o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, quando nós falamos dessa fé aqui, a fé que agrada a Deus é entender que nós somos salvos. Quem pode agradar a Deus é quem é salvo de fato pelo poder do Evangelho. A pessoa que entende a salvação em Cristo Jesus, que é alcançado por sua graça, que o Espírito Santo o convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse sim pode agradar a Deus. Essa é a primeira questão que a gente tem que levar em consideração, Tainá. O próprio Paulo vai nos apontar a nova natureza. E o próprio Paulo vai dizer o seguinte, olha, lá no 2 Coríntios 4, 16 a 18. O cristão transformado, e principalmente no versículo 18, deve ter seus olhos fitados nas coisas que não se veem, pois estas são eternas. Agora imagina, Tainá, Paulo orientando a igreja de Corinto, que eles deveriam focar, eles deveriam ver o que não se vê. Chega até a ser um pouco contraditório, paradoxo. Mas o que Paulo está dizendo é que o cristão ele vive pela fé. Como assim, Samuel? Ele vive pela fé porque ele crê que realmente Deus criou todas as coisas, apesar dele não ter visto. Isso é fé. Também é crer que Deus ele separou um povo para ele. O Israel de Deus. Ele nos separou para ele. Nós não vimos o que aconteceu, as coisas que aconteceram com o povo de Israel, mas nós temos a fé e certeza que aconteceu. E também temos a certeza que Deus cuidou daquele povo, instruiu aquele povo, ensinou aquele povo e corrigiu aquele povo, porque Deus corrige a quem ama. Então o cristão, ele deve viver pela fé. E principalmente, Tainá, viver pela fé quando nós estamos evangelizando. Viver pela fé na confiança que quem vai convencer é o Espírito Santo. E viver pela fé que um dia Cristo irá voltar para levar a sua igreja. Então a fé é a base da vida cristã, no sentido de eu creio que Deus transformou a minha vida. Eu creio que Ele vai cuidar da minha vida. E eu creio que Ele vai me moldar segundo o seu caráter. Isso é agradar a Deus. Isso é entender
uma vida e ter o entendimento diário que eu estou vivendo para agradar a Deus, porque eu fui salvo por Ele, eu fui transformado pelo poder do Evangelho. Muito bom, gostei da resposta. Acho que já fica tão claro já, né? Mas a gente continua ainda, tem mais perguntas. Mas antes eu gostaria de mandar um abraço para você que está aqui com a gente, conectadinho. A Luana já começou aqui com boa tarde juntinho ali, acabou a vinheta, já recebi a mensagem da Luana, está sempre aqui com a gente. O Vasco, a Priscila, a Eliane, a Deise, a Irene, está aqui com a gente, a Delva. Muito bom ter vocês. Quem está aqui? O Vasco é de Moçambique. Olha só que legal. Que legal. Né, Samuel? E a Delva Muito mandou um bom. abraço pra gente, pra você em especial. Um abraço para ela também. Muito bom. E nós continuamos com esse tema. E eu faço uma perguntinha para você que está aí nos assistindo, aproveitar que você já está aqui conversando com a gente. Você já chegou a se perguntar, assim, se a sua vida tem agradado a Deus? Se você está vivendo de uma forma que você sente que está fazendo de acordo com a vontade do nosso Senhor, com aquilo tudo que a gente vem aprendendo, né? Está em conformidade? Qual tem sido os seus desafios, né? Mande para a gente, comente aqui no chat. Porque eu já faço outra pergunta, né? Quais são os riscos, em Samuel, quando nós analisamos muito a nossa vida? Sabe, quando a gente vê e descobre, né, lá na Bíblia tá o que agrada a Deus, né? Tem os mandamentos, tem várias questões lá, e tem muita gente que, às vezes, trabalha muito isso na externa, mas, às vezes, o coração em si, né, não está tão moldado ali. Qual que é? Me fala. Esse é um risco, Tainá, e existe 2 extremos para isso. O primeiro extremo é entender de forma equivocada que somos livres em Cristo. Infelizmente, muitas pessoas entendem de forma equivocada o que é ser livre. E alguns levam essa liberdade ao extremo. Muitas pessoas querem continuar com suas práticas, sem pesar na balança se essas práticas agradam ou não a Deus. Interessante que o novo convertido, a pessoa que é alcançada pela graça, pelo Espírito Santo, ela precisa de maturidade cristã, ela precisa crescer na fé, ela precisa crescer no conhecimento da palavra de Deus, no entendimento que ela que vai conduzir a nossa vida. Mas, infelizmente, Tainá, muitas são as igrejas e muitos são os irmãos novos convertidos que não têm um acompanhamento de perto de líderes da igreja, que não tem alguém próximo, mais experimentado na fé, que está o orientando. Então, às vezes, essa pessoa, ela entende o Evangelho e tira as suas próprias conclusões sem, de fato, ter um entendimento correto do que aquele texto está dizendo. Então, Então, às vezes, eles não pesam as coisas que eles estão fazendo. Às vezes, eles acham que só por estarem salvos, agora está tudo bem, ele pode continuar a vida dele sem nenhum problema, sem nenhuma questão para resolver, sem entender de fato direito o que é esse processo de santificação, e vive uma vida como se não tivesse realmente sido alcançado, né? Paulo vai cobrar isso, né, em Tito. Ele vai apontar alguns líderes que se desviaram. Ele fala o seguinte, olha, esses homens falam que creem, que creem e conhecem Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Pessoas que realmente levam a liberdade ao extremo e, às vezes, elas não conseguem se aprofundar e, de fato, são imaturos na fé, são crianças na fé, como Paulo vai falar em Corinto, né? Uma das questões dele foi, olha, eu queria te ensinar coisas mais profundas, mas vocês ainda são muito imaturos. Vocês ainda estão no leite. Pedro também vai falar sobre isso. Mas devemos, Tainá, crescer no conhecimento da graça de Deus. Devemos nos aprofundar nas verdades bíblicas, para que aí sim nós possamos, dia a dia, conhecer o nosso Pai. Eu acho interessante a analogia de pai, sabe? Porque se você perguntar hoje, Samuel, qual é o presente que seu pai quer receber? O que você faz que desagrada a ele? O que você faz que agrada a ele? Isso eu consigo responder de forma mais fácil, porque eu conheço meu pai. Exatamente. Eu sei o que ele quer de mim. Eu sei o que ele pretende para a minha vida. Eu sei o que ele acha que agrada, que é bom, que é ruim. Eu sei qual o presente que eu posso dar para ele, porque eu conheço ele. Da mesma forma, nós, cristãos, devemos conhecer o nosso Pai.
devemos nos aproximar nesse relacionamento com o nosso Pai. Devemos estar próximo. Isso deve, sabe, Tainá, balançar o nosso coração todos os dias. Conhecer mais e mais o meu Pai. Deixa eu fazer um comentário, não sei. Eu ouvi isso uma vez, eu achei muito interessante. Mudou até minha percepção. Sabe quando você tem aquele seu melhor amigo, que você fica ansioso para encontrá-lo? Agora, nesse período de pandemia, eu acho que todo mundo está morrendo de saudade de alguém, de um amigo, de um parente, né? E aí, sabe aquela ansiedade de... Ou você está no trabalho, né? E a gente fica ansioso para chegar em casa e encontrar o marido, a mulher, né? Aguardando a família. Aquela ansiedade de estar perto de quem você ama, de querer saber como foi o dia, de conversar, saber das novidades. E aí, quais as novidades? Eu acho que é esse tipo de relacionamento que a gente deve querer ter com Deus, né? Exatamente. Esse mesmo nível de intimidade, de relacionamento. Eu achei isso fantástico. Quando eu ouvi, eu falei, gente, é isso. Exatamente. Não buscar por legalismo, não buscar por medo, mas buscá-lo por amor. Exatamente. E o outro extremo, Tainá, o primeiro extremo é o legalismo. Não, ser liberal demais para as coisas. Sim, entendeu? É entender que a liberdade, ela não é uma liberdade que as pessoas normalmente pensam, né? O próprio texto lá de Romanos vai nos apontar que nós agora somos escravos da justiça, nós somos escravos do próprio Cristo. Então, nós não somos livres na perspectiva que as pessoas dizem, agora eu posso fazer qualquer coisa. Não, o cristianismo não é assim. Agora nós temos um propósito maior. Nossa vida agora não é só nossa, na verdade não é mais nossa. Nossa vida agora é do próprio Deus, do próprio Cristo Jesus, e devemos imitá-lo, devemos buscar ser igualzinho o nosso irmão, o nosso pai. Devemos sim, Tainá, nos aprofundar. E é esse sentimento que a gente tem que ter, de intimidade, de conhecer, de se aprofundar e de se deleitar na Santa Palavra. Eu acho fantástico o Salmo 129. É muito grande, mas tem muitas instruções para a nossa vida. Ela nos ensina a nos deleitarmos na Palavra de Deus. Ela nos apresenta a importância de nós estarmos com os nossos corações realmente fitados em ter uma comunhão sincera com Deus, através da sua santa palavra. E é isso que a gente tem que ter cuidado, é isso que a gente tem que ter em mente quando nós pensamos nesses riscos. E o segundo risco é o farisaísmo. Esse é o extremo em que Jesus combateu muito ali no primeiro século, né? E muitas pessoas, Tainá, infelizmente, vivem de aparência. Arrotam santidade, mas são como o texto lá vai dizer, né? Sepulcros caiados. Lá em Mateus 23, versículo 27 e 28, diz o seguinte: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Uma coisa, um extremo, ser liberal e entender a liberdade de forma equivocada. O outro extremo é ser fariseu. Algo que foi tão combatido no primeiro século pelo próprio Cristo. Infelizmente, nós percebemos muitos cristãos ainda vivendo nisso. E às vezes, Tainá, nós nos pegamos também com algumas atitudes hipócritas. Quando nós apontamos o dedo para o nosso irmão e nós esquecemos de ver a nossa vida e como é que ela está sendo direcionada. Será que nós realmente estamos buscando essa intimidade com Cristo sincera? Uma intimidade sincera, não uma intimidade com hipocrisia, não uma intimidade que nos leve aos nossos próprios deleites, não, mas realmente é uma intimidade sincera, é uma busca diária pelo nosso Cristo, por essa intimidade que deve rodear os nossos corações, a nossa vida dia a dia. Então, é algo a se pensar, né? Eu não posso nem entender que eu sou livre agora para fazer qualquer tipo de coisa, mas também eu não posso ser hipócrita, eu não posso ser igual a um fariseu com o coração cheio de hipocrisia e maldade. Então, esses são os extremos que devemos evitar. Olha só, a Marli fez um comentário que eu acho que tem tudo a ver com o que você falou. Ela colocou assim, ó, Marli Rossi, que as pessoas possam ler o evangelho em nós sem que precisemos abrir a boca. Exatamente, a gente tem que dar bom testemunho para os que estão ao nosso redor, né? Uhum. Porque... Pode falar. Não, pode falar.
Não, eu estou lendo aqui os comentários, estou amando. A Priscila colocou: quando amamos e conhecemos, damos de nós o melhor, o amor. E a Delva colocou: agradar a Deus às vezes não é fácil, mas com a ajuda dele, né, perseverança e fé, nós conseguimos. A Joana colocou, né, paz do Senhor, ela pediu oração, porque ela está precisando de um milagre. Então, gente, fica aqui os pedidos de oração, né, de orações. Então, você que está aí acompanhando, já anota aqui e vamos orar um pelo outro. A Tereza colocou: quero conhecer com profundidade a palavra de Deus. E é isso mesmo. A Deise: eu sempre caio, mas olho para trás e vejo as mãos de Deus me colocando no colo. Obrigado, Senhor. Amém. Muito bem, amém. Gente, que delícia. Obrigada por vocês compartilharem com a gente aqui. A gente gosta dessa interação, né? A gente gosta de ter vocês perto aqui, que é uma troca, né? Troca de informações. A gente está aqui falando sobre um tema, mas é uma roda de bate-papo mesmo, né? É isso mesmo. Vocês apontando o que vocês acham, fazendo perguntas, e assim todo mundo cresce, né? Nós crescemos no Evangelho, no conhecimento da graça de Deus. Então, a gente fica muito feliz, né, quando tem essas mensagens, o pessoal compartilha, comenta. Então, fica ligadinho aí e compartilhe para o seu amigo, para o seu familiar, para que ele também possa aprender mais da palavra, para que ele possa também ter essa interação e participar junto conosco de um momento especial, né? Um momento especial não apenas porque nós estamos falando da palavra, mas porque vocês estão conosco também. Então, compartilhem, nos ajudem na campanha de 1 milhão de inscritos. É isso aí, gente. Agora eu quero dar um recadinho, aproveitar esse momento, porque a gente já volta para as nossas perguntas e respostas aqui, mas eu quero falar, gente, o seguinte: ser missionário na internet é muito bom. Nós aqui da IPP-TV temos como objetivo ser uma TV missionária, mas... né, você aí no Instagram, quando a gente fala compartilhe, você também está realizando um trabalho missionário em compartilhar esses conteúdos, né? Mas melhor ainda também é quando nós somos missionários com as pessoas que estão próximos a nós, né? O nosso vizinho, o nosso melhor amigo, o nosso colega de trabalho, o nosso familiar. E pensando nisso, a editora e livraria Hebron, né, cria sempre uma ação diferente para você. E dessa vez nós queremos divulgar a caixa com 32 Bíblias, que está saindo pelo valor de R$ 249,90 e tem frete grátis em todo o Brasil. Essa é uma forma, né, que a editora, ela encontrou de trazer e de poder ajudar e fazer aquilo, né, que foi chamado para fazer, que é propagar o evangelho em todo lugar. Nós temos essa promoção, né, essa ação que está sendo realizada. Você compra uma caixa com as Bíblias ali fechadas. São umas Bíblias, eu tenho uma dessa, ela é um tamanho excelente, ela é bem prática, né? Assim, eu gosto dela. E aí você pode comprar para distribuir ou na sua igreja, ou, né, na sua vizinhança, ou no seu prédio. Olha, várias ideias dá para você fazer. Ou quando você vai andar de metrô ali, de trem, você deixa em algum lugar, em algum ponto. Fica essa dica para você. Acesse o site agora mesmo, editorebron.com.br, e já solicite a sua Bíblia, né, a sua caixa fechada, ou, claro, você pode fazer a sua busca ali de algum outro livro no qual você tenha interesse, que inclusive hoje nós temos um livro para indicar, e claro, eu tenho um outro que eu vou chegar falando aqui, que tem tudo a ver com esse tema também, Samuel, que é A Graça Extravagante, da Bárbara. Eu estou lendo esse livro com as meninas, Paola e Letícia Minervino, e estamos tentando fazer um estudo, e fala muito sobre isso. Assim, você está falando, e como ela está sendo uma leitura bem atual, também está trabalhando muito isso, está bem fresquinho na memória. Que benção, é isso mesmo, crescer, conhecer, aprender e se aperfeiçoar na fé. Exatamente, a gente tem que buscar. Agora, Samuel, continuando aqui a nossa conversa, você que chegou agora, nós estamos falando, o tema de hoje é: a sua vida agrada a Deus? Você tem vivido de uma forma que você, quando você analisa assim, você está tranquilo, você está em paz com o Senhor, está feliz com Ele, independente da situação que você esteja passando, né? Então, esse é o tema, está sendo, né, a nossa conversa está sendo conduzida nesse... né, com esse objetivo, com esse propósito. E aí eu te pergunto uma coisa: sabemos que o hedonismo, né, ele crê na satisfação plena do homem, nos prazeres, né? A gente consegue ver nas campanhas publicitárias que seja feliz, você precisa ser feliz, você tem esse direito. Você falou um pouquinho antes sobre a liberdade, né? Que a gente tem essa visão de liberdade, de ser livre e satisfazer as nossas vontades. Mas
qual deve ser o nosso real prazer? E eu estou dizendo isso para nós cristãos. Ok. Boa pergunta, Tainá. Na verdade, é excelente, né? O hedonismo, Tainá, ele vem do grego hedone. Hedone, ela era uma deusa da mitologia grega que representava a encarnação de uma vida prazerosa. O hedonismo, Tainá, defende a busca por prazer como finalidade da vida humana. Então, qual é a finalidade da vida humana? Para o hedonismo, uma vida de prazer. Então, tudo que lhe dá prazer tá dentro do escopo do que o hedonismo prega. E, infelizmente, nós vemos muitas pessoas vivendo pelo prazer. Vivendo do prazer pelo prazer e para o prazer, e só esse é o foco dessa pessoa, né? Isso é muito perigoso, Tainá, para o cristão. Imagine um cristão que tem por finalidade de vida viver por prazer. Isso vai completamente contra os ensinos bíblicos. Completamente. Se olharmos a vida dos apóstolos, quase todos foram mortos por causa do Evangelho. E o apóstolo que não foi morto foi deixado exilado. Ele passou o final da sua vida exilado. O próprio apóstolo, quando escreve, Tainá, as suas 2 cartas para Coríntios, para a igreja de Coríntios, nós percebemos que ele escreve ali 6 listas de dificuldades e tribulações e sofrimentos que ele passou. Se de fato nós deveríamos viver uma vida de hedonismo e prazer por prazer, os apóstolos estão fazendo isso errado. Mas a Bíblia nos ensina isso, que isso é perigoso. O Evangelho, Tainá, é um chamado para a morte. A gente tem que guardar isso no nosso coração. O Evangelho é um chamado para a morte do eu, a morte dos meus desejos, a morte dos meus direitos, a morte da adoração a nós mesmos e a morte dos nossos próprios prazeres. Então, o Evangelho é um chamado para a morte. E Jesus, ele falando aos seus discípulos, avisa aqueles discípulos também a nós, como discípulos do próprio Cristo, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. É por isso que nós vemos os apóstolos realmente entregando a sua vida por amor do Evangelho. É por isso que nós vemos Paulo preso injustamente, e ele escreve para a igreja de Filipe: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Olha só. Porque eu vou falar um pouquinho isso na quarta-feira. A perspectiva, né? A tribulação na ótica do reino. E Tainá, é interessante quando a gente para pensar nessas coisas. Porque nós vemos crentes tão cheios de gosto. A gente vê crente, Tainá, que só se preocupa com ele mesmo. Às vezes, nós deixamos de fazer o bem, tendo a possibilidade de fazer o bem, porque isso não vai fazer bem para nós. Às vezes, nós deixamos de realmente viver o Evangelho de Cristo e abrir mão, porque isso vai, talvez, gerar uma perspectiva estranha sobre você mesmo com relação às pessoas, no seu trabalho, na sua família. Às vezes abrimos mãos de princípios bíblicos com medo de sermos taxados como caretas, como pessoas estranhas, avessas à realidade. Nós somos tão focados, eu vou até complementar, e aí você me corrige, mas nós somos tão focados em eu não quero pecar, eu não posso pecar. Inclusive, normalmente as perguntas que chegam para o Evangelho é pecado isso, é pecado aquilo? É tanta preocupação consigo, né, com si mesmo ali, é pecado fazer isso, aquilo, e a gente esquece do principal, que é conhecer mais a Deus. Deus, se formos pensar, Deus não está pensando ou preocupado se eu peco ou deixo de pecar, porque Ele já sabe, Ele já me conhece, Ele me conhece
conhece já desde que ele estava lá no ventre, né? Ele nos conhece ali em Salmo 139, já fala mesmo. Então ele já sabe que nós vamos pecar, ele já sabe, já nos conhece. Mas a nossa preocupação às vezes está tão focada nos nossos comportamentos e atitudes, onde eu posso ir, onde eu não posso, que a gente deixa de se agradar e viver verdadeiramente pleno e satisfeito no Senhor, né? Exatamente. E uma frase de Calvino, que ele bebeu de Agostinho, foi que ele fala o seguinte: o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, às vezes, nós deixamos de agradar a Deus e tiramos Deus do centro da nossa vida, ou seja, no trono da nossa vida, e nós colocamos nós mesmos, às vezes, nossos próprios desejos, nossas próprias vontades. Nós colocamos no centro da nossa vida, no trono da nossa vida, os nossos filhos, o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos bens materiais, os nossos trabalhos, as nossas casas, tudo, tudo. E é por isso que o programa de hoje é um chamado à reflexão. A reflexão de como eu estou agindo com relação à minha vida, com relação às minhas ações e com relação às minhas reações às ações. Esse programa nos chama hoje para refletir sobre as verdades bíblicas de como eu devo viver uma vida que agrade a Deus. Como eu devo viver uma vida em que faça o nome do próprio Cristo conhecido. E que nós, Tainá, possamos, assim como a Bíblia nos orienta, a negar a nós mesmos e levar a nossa cruz. E viver a nossa caminhada na perspectiva do reino, com o propósito certo. Não o propósito para que eu possa agora ser agraciado por Deus, mas com o propósito de fazê-lo conhecido, de fazer o nome de Cristo conhecido a todas as pessoas ao nosso redor. E isso deve ser o foco do cristão. A nossa vida não é mais nossa. Existe um teólogo, um pastor, que dando entrevista sobre ele, sobre a vida dele, o repórter pergunta, me tira uma dúvida, por que o seu ministério é tão abençoado? Aí ele falou, porque eu morri faz uns 20 anos. Meu Deus! Eu morri faz uns 20 anos. E que possamos ter a mesma ousadia que homens como este. Exatamente. Que apontando que, olha, mas não sou eu morri. É Cristo em mim. É Cristo que me abençoa. É o próprio Deus, com a sua graciosa mão, que nos leva e nos direciona para uma vida que Ele esteja trilhando, Ele esteja direcionando. Porque é o mesmo cuidado que Moisés teve com o povo de Israel. Deus com relação ao povo de Israel falou assim, olha, vocês vão, mas eu não vou mais com vocês. E aí é o que Moisés responde, né? Aí, se o Senhor não for conosco, a gente não sai daqui. A gente não sai daqui. Porque eu quero e nós queremos estar na tua presença. Que assim como Moisés, possamos também ter no nosso coração, Tainá, que nós devemos estar na presença do nosso Deus. Muito bom. Na presença dele dia a dia. Porque sem ele nós não podemos fazer nada. Sem ele nós não temos fé suficiente para poder cumprir os nossos compromissos aqui na terra. Mas com ele nós temos a certeza que a mão cuidadosa dele está cuidando das nossas vidas. E está nos dando forças e direcionando a nossa vida para uma vida de propósito. No propósito dele que separou para nós. Muito bom. Samuel, eu separei um trechinho de um vídeo do nosso reverendo Hernandes Dias Lopes, em que ele fala assim que nós não devemos ter uma visão do mundo, que é o que a gente estava falando lá em cima, né, sobre o hedonismo, né, como que a gente deve pensar ali, como que o cristão, ele pensa a respeito da vida, né, e dessa questão mesmo do conhecer a Deus. Vamos assistir? Vamos lá. Por exemplo, em um casamento feliz, a nossa tendência vai ser idolatrar o marido. Vai ser Paulo recorre às Escrituras. Paulo recorre ao livro de Gênesis. Paulo lança mão do preceito divino na instituição do casamento, de Gênesis 2:24, que está exarado aí no verso 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá a sua...
Gente, eu peço desculpas. Eu acho que eu já vou até responder. Eu vou adiantar uma resposta que fizeram para mim aqui. Quando que vão disponibilizar os vídeos, né? Principalmente o de ontem, que foi sobre o casamento. E que, inclusive, esses 2 vídeos que nós acabamos ouvindo ali foi um errinho. Já acontece, tá? Ao vivo é assim mesmo. Eles estão falando sobre o casamento. Então, ele será disponibilizado, gente, a partir do dia 10. Nós já teremos as playlists Olha aí, todas ó. aqui no ar, gente. Olha que maravilha. Show de bola. Que bênção, né? Ontem estavam me perguntando, e hoje também já vi aqui no chat. Então, a partir do dia 10, você vai ter acesso a não só o vídeo de ontem, né? Quando pecadores dizem sim, que nós falamos sobre o casamento, mas também todos os outros. Então, fique aí, aguarde, que já está chegando. Nós não teremos o vídeo para complementar, não tem problema, mas o Reverendo Hernandes, ele faz a mesma explicação que nós tivemos aqui. Eu coloco sempre para complementar, né? Para a gente divulgar, para girar ainda mais, né? Todo o conteúdo que nós temos no nosso canal. Exatamente. Mas se você jogar lá no nosso canal no YouTube, você encontra também esse conteúdo. Mas Tem muito pessoas bom. aqui, Tainá, perguntando de onde é o pastor Arival. O pastor Arival é aqui de São Paulo, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, você está convidada a estar aqui conosco, cultuando a Deus. Ah, não, peraí, eu acho que aqui, ó. É o pastor Arivan. Esse pastor Arivan, que a Ana Basto colocou, ele está internado com Covid. Ah, entendi. Não é o Arival. Eu entendi que ela escreveu errado, então eu já falei. É o Arivan aqui. Ela colocou que ele está internado com Covid, está entubado e o quadro se agravou. Ele precisa muito de um milagre de Deus, então ela está pedindo a oração para o pastor Arivan. Ah, entendi. E então vamos orar por ele, né? Para que a gente, mas é um Sim, irmão na sim. fé que está passando ali por uma luta. Vamos, mais um pedido de oração, então vamos ficar aqui de olho, né, gente, no chat, acompanhar. Não sei se você tem o hábito de anotar, né? Anota aí, já ora, exatamente. inclui nas suas E orações. se quiser participar de orações, de segunda a sexta nós temos oração matinal, de 6h30 da manhã às 7 da manhã, tanto aqui na igreja, como também pelo Zoom. Nós online. fazemos esse momento de oração, essa reunião de oração online. Então, se você está interessado em participar conosco, fica a dica, e só procurar lá no site da igreja, ippinheiros.org.br, e você vai ter lá a reunião de oração. Um dos cards vai ser sobre reunião de oração, lá vai mostrar o link e também vai mostrar a senha, né? A senha IPP. Então, você está convidado a fazer parte desse momento de oração semanal e diário conosco. Muito bom, fica aí o convite, gente. E agora, aquela pergunta, assim, que eu não sei se vocês são assim, mas eu sou uma pessoa muito indecisa. Quando eu tenho que tomar uma decisão, gente, eu sofro, eu recorro à ajuda, converso com um amigo, converso com o marido, converso com um parente, com mãe, pai, troco ideia. É uma luta na hora de tomar decisão, né? E às vezes a gente ora querendo, assim, tipo, na hora do amém, já ter a revelação ali muitas vezes, né? É nossa tendência do imediatismo, né? Querer um auxílio para nos dar esse suporte aí na hora de tomar uma decisão. Mas quando nós vamos tomar uma decisão, aí que tá. Nem tudo, a pessoa fala, mas recorre às escrituras. Mas, às vezes, são coisas tão ali... Nem tudo está tão explícito na Bíblia. Nem todas as nossas decisões estão ali de forma tão clara, diretamente referente àquele determinado emprego. Exatamente. E, então, às vezes, você fica na dúvida. Mas como que a gente pode compreender essa questão na hora de tomar uma decisão? Como a gente sabe qual das nossas decisões vai agradar ou não a Deus, Samuel? Essa é uma excelente pergunta, Tainá, e muitas pessoas têm dúvida com relação a ela. Sim. A gente tem aqui um programa falando sobre esse livro aqui, ó, no Clube do Livro. Ai, verdade. Deixa eu ver se consegue. Peraí, calma, vai o foco, vamos lá. Tomando decisões segundo a vontade de Deus. Esse aqui já printa a tela aí, gente, quem tiver no é celular. um livro muito bom e ele fala sobre exatamente isso, Tainá. E as dúvidas que as pessoas têm normalmente são essas, né, costumeiras. Qual é o curso de faculdade que eu tenho que fazer? Qual é o curso que vai agradar a Deus? Qual é o emprego se eu viajo ou não para aquela cidade X ou Y. E o interessante é que, ao final do livro, né, eu vou só dar uma palhinha para que vocês possam, ter vontade de comprar. Vontade, e eu né? acho que na editora Hebron vai ter. Então aproveita lá também esse livro lá.
Já acessa, gente. É do pastor Heber Campos Júnior. Muito bom. E ele fala uma coisa interessante aqui. Ele apresenta pra gente, e foi um dos melhores livros que eu li sobre a vontade de Deus. Ele é muito bom. E ele tenta nos instruir sobre o caminho da sabedoria, trilhar o caminho da sabedoria. E ele levanta 4 pontos para esse caminho. E o primeiro ponto desse caminho é a reflexão. Ele levanta aqui uma questão muito interessante que às vezes não acontece tanto conosco. Nós não refletimos mais sobre as coisas. Nós vivemos numa vida tão corriqueira e tão automática, às vezes, que nós paramos para refletir. Então, a primeira coisa que ele fala aqui é sobre isso, sobre refletir. Reflita sobre essa decisão. Reflita sobre o porquê que você quer tomar essa decisão. Reflita o porquê você quer viajar. Reflita se é esse realmente o curso superior que você se encaixa. Por exemplo, tem gente que odeia sangue, não consegue ver sangue, que desmaia. Refletindo, eu vou já saber que essa pessoa não pode trabalhar na área da saúde, porque senão ela não vai ter problemas, né? Por exemplo, tem pessoas que preferem trabalhos mais técnicos, na área de informática, na área de TI. Então, a gente já percebe, refletindo, quais são as minhas aptidões atuais, o que eu consigo fazer, o que eu gosto de fazer, não é só porque o que eu consigo, né? Então, reflita sobre a situação, reflita sobre a decisão, reflita sobre o que realmente você quer sobre aquela questão. E ele levanta uma questão interessante aqui, olha. Sugiro que o primeiro caminho que devemos trilhar da busca é a reflexão. É a falsa piedade, o supernaturalismo prejudicial que exige impressões interiores sem qualquer base racional. Tal piedade sentimentalista não dá ouvidos à recomendação bíblica para refletir. Então, reflita. Pare, pense. Será que eu viajando, eu tomando tal decisão, isso vai agradar a Deus? Será que realmente isso é algo que eu quero encher a minha bola ou ser melhor? Ou será que isso de fato vai ajudar a minha família? Por exemplo, refletir sobre uma proposta nova de emprego ou ser agora subir de cargo. Será que aquele cargo novo vai me afastar da minha família? Será que aquele cargo novo vai me afastar da minha convivência com os irmãos da igreja? Será que aquele cargo novo realmente só não é para mexer com o meu ego e mostrar que realmente eu sou muito bom? Então, reflita, irmãos. Reflita sobre as coisas. Pare. Eu sei que hoje a vida é tipo a timeline, né? Toda hora atualizando, é rápido, as coisas são ligeiras, né? São corridas. Parece que 24 horas não dá mais voga, tem que aumentar para umas 30, 34 horas. Mas reflita. Reflita sobre as coisas. Reflita sobre a sua vida. Reflita sobre a sua decisão. E o segundo caminho que ele apresenta aqui é o caminho do aconselhamento. Aconselhamento. Sabedoria não é alcançada só por nossa própria investigação da Bíblia e aplicação de seus princípios. Ela também chega até por nós por intermédio da orientação vinda de outros. Por isso, aprenda a aceitar conselhos. O livro de Provérbios nos ensina que sábio é aquele que sabe ouvir, que valoriza a correção e a admoestação. Então, o segundo caminho que ele aponta aqui é o caminho do aconselhamento. Agora, aconselhamento com sabedoria. Não adianta você se aconselhar, por exemplo, sobre quem você vai casar com uma pessoa que já casou 4 vezes. Isso não é sinal de experiência, né? Experiência é aquele irmão ou aquela irmã que está com mais de 20, 30 anos casado, feliz. Esse sim você deve aconselhar, por exemplo, sobre essa questão aí de casar. Mas fala assim, encontre irmãos, presbíteros, pastores, líderes de algum ministério da sua igreja, algum irmão mais maduro na fé, que é seu amigo ou sua amiga, e peça aconselhamento para ele, me ajuda a entender essa questão aqui, será que realmente essa decisão vai me ajudar, não vai me ajudar? Se aconselhe, se deixe
ser aconselhado por outro, não queira saber todas as coisas, porque você não vai saber. Nós não vamos saber todas as coisas. Nós sempre precisaremos de ajuda, de auxílio de alguém para realmente entender a vida como um todo. Então, se deixe aconselhar. Busque conselhos sábios, conselhos bíblicos, com pessoas realmente piedosas, com pessoas realmente que amem a Deus. Esse é o segundo caminho da sabedoria. O terceiro caminho da sabedoria que ele aponta aqui é o caminho... Só respondendo a pergunta, o livro é Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do autor Heber Campos Júnior. Que acabaram de fazer a pergunta, então já... show de bola, aí sim. O terceiro caminho é o caminho da suspeita. Esta terceira orientação ressalta a importância de mantermos à vista o engano que procede do nosso coração pecaminoso. Se no caminho da reflexão calculamos os efeitos externos de uma decisão, no caminho da suspeita nós olhamos para nossas motivações internas que nos impulsionam a escolher uma coisa e não outra. Então, devemos realmente, agora de forma interna, nos perguntar: por que eu quero isso? Por que eu quero tomar essa decisão? O que isso vai me trazer de benefício? Internamente, nós vamos entender agora nossas motivações de tomar aquela decisão. Nós vamos entender, de fato, o que ela tem para nos proporcionar. Sempre levando em consideração que nós não devemos ser guiados pelo nosso coração, pelas nossas emoções, mas sim pela nossa reflexão. E por último, o caminho da espera. O último caminho é talvez o mais incomum de se encontrar em livros sobre a vontade de Deus. O Senhor é bom para os que esperam nele. Sinclair diz que esperar é aprender a confiar no guia. Quando melhor o conhecemos, mais entendemos sua direção. Deus não está interessado apenas em que conheçamos a sua vontade intelectualmente. Ele está muito mais interessado em nossas vidas do que imaginamos. Então, o caminho da espera. Se você pode tomar essa decisão amanhã, deixe para amanhã. Espere. Tenha consciência que Deus, Ele quer que nós esperamos nele. E que possamos, colocando esses 4 passos, trilhar o caminho da sabedoria. Creio que isso vai auxiliar muito, e tem auxiliado muito a minha vida, e também a da minha esposa, né? Muito bom, muito bom. Isso mesmo, Samuel. Eu gostaria de dar um recado aqui para a Lúcia Marli, que estava comentando que está um pouco desanimada, está um pouco triste com algumas questões da vida. Eu quero falar para você, eu vi que já fizeram propaganda ali, né, de uma outra denominação, mas Marli, não se preocupe, continue aqui com a gente. Nós temos o plantão pastoral, que ele também acontece aos domingos, no telefone 11 3093 2858. Ligue lá. 3093 2858. Ligue e agende um atendimento com os nossos pastores de aconselhamento bíblico. Então, assim, vai ser bem aconselhada, vai ser bem conduzida dentro da palavra do Senhor, não com aquelas questões... Exatamente. O interessante é que a palavra de Deus ali sendo trabalhada. A gente tem um ministério aqui muito forte de aconselhamento, e pastores e conselheiras muito bem capacitados e capacitados. Então, eles estão aqui realmente para servir vocês. Então, aproveitem. Vá lá, telefone, agende e seja abençoado. Exatamente. E lembrando, né, que daqui a pouquinho nós temos capelania, a gente cuidando de gente. Então, se você está passando por algum momento um pouco difícil, o tema de hoje está sensacional, gente. Depois eu falo no finalzinho, faço o merchan. Para a gente encerrar aqui, Samuel, de forma prática, né? Enquanto isso, nós estamos aguardando o grande dia que é da glória, que aí lá nós conheceremos mesmo, estaremos face a face com o nosso Senhor. Tudo será diferente, né? Tudo será maravilhoso e glorioso. Exatamente. Mas enquanto isso, aqui na Terra, qual que é a forma ideal que nós podemos viver assim de uma forma correta, tranquila também e conformes ali, né, com a palavra? Ótimo, Tainá. Boa pergunta, e uma pergunta para fechar com chave de ouro. Paulo, lá em Efésios, vai apresentar para aqueles irmãos no capítulo 4, finalzinho do capítulo 4, a partir do 17, versículo 17, a nova natureza. Ele apresenta a antiga natureza para aqueles irmãos, falando o seguinte, olha:
Isto, versículo 17, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tendo-se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Esses versículos, Paulo está apontando que o homem sem Deus vive assim. Ou seja, nós, antes da salvação em Cristo Jesus, vivíamos assim. Obscurecidos com os pensamentos. O entendimento obscurecido com a vaidade, vivendo da vaidade dos nossos próprios pensamentos. Colocando nós próprios como nossos próprios ídolos. É como se nós mesmos fôssemos os nossos deuses. Esse é o homem sem Deus. Mas ele continua no versículo 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompem segundo desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Olha como é sensacional, Tainá. Nós devemos nos revestir da nova natureza. E aí, a partir do verso 25, ele agora exorta a santificação. Então, como eu devo viver? Eu viver, primeiro, na perspectiva que nosso velho homem já se passou. Agora, viver na perspectiva da nova natureza. E a partir disso, viver buscando a santificação. Então ele continua aqui. Então, por isso, deixe a mentira e fale somente a verdade com o próximo. Substituir. Exatamente. Atitudes. Porque somos membros do mesmo corpo. Ele continua. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Não dê lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Entenda que aqui é sempre na perspectiva do reino, Tainá. Não é para mim, não é só para mim, mas é porque eu sou corpo dele, faço parte do mesmo corpo, é porque eu tenho que trabalhar para ter condições de ajudar o necessitado. Então é sempre visando o outro também, não apenas eu. Então, quer viver uma vida que agrade a Deus? Viva uma vida em que você inclua não apenas você e sua família, mas todas as pessoas que trabalham, que vivem nesse reino, o reino de Deus. É assim que devemos viver uma vida que agrada a Deus. Na perspectiva de cuidar não apenas de mim, do meu corpo, mas do outro também. É ser realmente um mordomo de Deus, um mordomo de Cristo. Quantas e quantas pessoas já foram abençoadas porque alguém se preocupou com ela? Pessoas que tiveram a vida completamente mudadas, porque alguém se importou com ela. E agora deu para ela a oportunidade de viver uma outra vida. Uma vida na perspectiva que eu agora não vejo só a mim mesmo, mas eu vejo o reino como um todo. Então, Tainá, nós precisamos nos revestir do novo homem. Nós precisamos colocar em prática que em Cristo nós temos uma nova natureza. E mesmo se soframos, e mesmo se estivermos passando por dificuldades e tribulações, na perspectiva em que a minha vida e o meu sofrimento aqui na terra vai passar, e nós teremos o descanso eterno. Nós teremos e faremos parte da grande ceia, e viveremos no paraíso com o nosso Deus. E estaremos agora livres do pecado. Mas enquanto aqui na terra, que possamos viver entendendo que somos missionários, que temos uma missão para cumprir, que temos um propósito para viver aqui. Nós não estamos fora e que a gente possa deixar de estar assim, eu estou perdido na minha vida. Não, o verdadeiro cristão tem propósito. O verdadeiro cristão, mesmo no sofrimento, cumpre o seu propósito. E tem que entender que às vezes o sofrimento também faz parte, né? Exatamente. Não nos preocuparmos tanto que estamos... Eu era muito encanada. Eu sofria, já ficava com o pé atrás. Tem algo errado. O que está acontecendo? E às vezes eu via propósito naquilo.
E assim, eu fui entendendo muitas coisas. Eu confesso que eu fiz aconselhamento bíblico, me ajudou muito. Que bom. Me ajudou Bênção do muito. céu. Então, assim, eu até aconselho isso, mas eu digo que às vezes a gente não entende o porquê que nós sofremos e a gente acha que não é certo sofrer e a gente fica incomodado. Mas a gente também tem que entender que o sofrimento também faz parte, né? E que a santificação é gradativa, né? É um dia após o outro e essas mudanças vão acontecendo na nossa vida. Exatamente. Isso é muito bom. Samuel, eu tenho um vídeo pra gente passar. Agora vamos. Aliás, gente, vamos ver se vai passar, né? Mas tá certinho. Esse eu conferi, tá certinho. Da Sara Lavínia. E tá uma graça esse Que vídeo. legal. Vamos lá. Eu gostaria de compartilhar, porque ela fala realmente sobre isso, né? Do sentido de viver, né? Como que é o nosso dia a dia ali. Vamos assistir. Vamos lá. Vida. Um mistério que nos atropela sem pedir permissão. Um mistério que não sabemos quando acabará, mas que um dia irá. Me recuso a crer que a vida seja apenas dias ou noites. Acordar, comer, ir à escola, passar tempo com quem amamos, cumprirmos nossas obrigações, passar numa faculdade, começar um trabalho, juntar dinheiro e no fim morrer. Deve ter algo a mais, precisa ter algo a mais. A vida é muito vazia se só for isso. Jesus é o sentido, Ele é a verdade e a vida. Só nele podemos encontrar o sentido para essa vida. Pois ao conhecê-lo, percebemos que este mundo não é nada, mas que a verdadeira alegria, paz e o motivo para se viver estão em Jesus, que morreu na cruz por nós. Entendemos que tudo o que fazemos e a forma como vivemos deve agradar ao Pai, que mesmo sendo Criador, entregou seu Filho por amor a nós. Entendemos que Cristo Jesus, por meio do que tudo foi feito, nos ama e morreu numa cruz por nós, a vida faz sentido, pois entendemos que a vida terrena, essa vida que a gente vive, é passageira, mas que existe uma verdadeira vida que é eterna. E essa verdadeira vida se constitui no conhecer a Deus. Pois, ao estarmos diante dos seus pés, nós entendemos que Ele é tudo que precisamos e que, na verdade, Ele é a única coisa que nós temos. A traça e os tesouros mundanos irão passar, mas Jesus é o único que ficará. O mundo e os seus tesouros se tornam nada perto do Rei dos Reis. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Jesus se torna o sentido da vida, pois ao conhecê-lo entendemos que Ele é a única coisa que precisamos. E até aquilo que nós achávamos que não precisamos, ao estar diante dos seus pés, nós percebemos que precisamos. E que é dele que precisamos tal coisa. Nossos olhos são abertos para a verdadeira realidade e para a verdadeira vida, que é Jesus Cristo de Nazaré. A vida se torna com sentido, pois entendemos que essa vida deve agradar e servir ao único Deus verdadeiro, que entregou o seu Filho por amor de muitos. Pode chorar? Caramba. Me emocionei, viu, Sara? Que graça, né? O verdadeiro sentido da vida, quando nós entendemos que tudo é passageiro, né? Tudo, todos os nossos problemas, nossas dificuldades são passageiras. Mas Quando eu vejo Cristo é eterno. Quando eu vejo adolescentes com esse entendimento, né, eu fico feliz que, assim, quando eu partir, eu sei que ainda sou novo, 34 anos, né? E eu tô falando mais como tô falando mais como um velho, né? De 50, 60. Mas eu falo assim, que essa nova geração, né, Deus tem levantado adolescentes que, de fato, queiram buscar a Deus com todo o coração, amando Cristo, entendendo que Ele é a base da vida deles. Isso é gratificante, sabe, Tainá? Então, que nós possamos, assim como ela, entender que Cristo é a base da nossa vida. Ele é a verdadeira vida, na verdade. Ele entregou a sua vida por nós. Temos desenho do dia para a gente encerrar mesmo. Gente, você é novo aqui? Nós temos um quadro que depois do nosso bate-papo, a gente sempre traz uma imagem, um desenho, porque o evangelho é isso, né? Por meio da arte também. E aí a gente medita. Se a paz, a mais doce, me deres gozar, se dor, né, forte sofrer, tampou ali a letra, eu não enxerguei. Sofrer, seja o que for,
tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Se dor é mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Quase uma continuação do nosso tema da semana passada, o hino, né? Exatamente. Então, exatamente isso. É como eu disse lá e trouxe o versículo de 2 Coríntios, né? Entender que a perspectiva da vida aqui, a gente vai viver, mas vamos gozar a nossa vida, de fato, no céu, né? No paraíso. E que nós possamos descansar o nosso coração e viver aqui a vida, o que tem para viver. Muito bom. O que tiver para viver, que nós possamos viver com coragem, com intrepidez e com fé, sabendo que o mesmo Deus que chamou é o mesmo Deus que vai capacitar, é o mesmo Deus que vai aperfeiçoar e que nós possamos entender que nós morremos para nós, mas agora nós estamos vivos para o próprio Cristo e somos escravos da justiça, somos escravos do próprio Deus e que possamos descansar o nosso coração nessa verdade e viver uma vida que agrade a Deus, cumprindo os seus propósitos. E o seu propósito é nos fazer santos e mais santos para ser o instrumento poderoso nas mãos dele aqui na terra para abençoar outras e outras vidas. Amém. Então, que Deus nos abençoe, que Deus guarde nosso coração e que nós possamos viver baseado na fé, porque a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Obrigada, Samuel. Eu agradeço. Valeu, obrigado mais uma participação aqui no Sempre Juntos. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser. Opa, vamos lá. Gente, continua aqui. Eu quero dar um aviso para você. Calma. Você que está querendo se profissionalizar, que quer aprender mais, né, estudar, mas assim, online. Eu quero apresentar para você o EAD Polo Mackenzie aqui, né, o Polo Pinheiros, aqui, né, da nossa igreja, da Escola Mackenzie. Mas não sou eu que vou explicar não, viu? A Lídia Dickel gravou um vídeo extremamente explicativo para você, então assista. Eu tenho um recado muito especial para você que quer investir no seu futuro e garantir uma vaga no mercado de trabalho. Você já pode cursar sua graduação ou pós-graduação à distância numa das melhores universidades do país, o Mackenzie, aqui mesmo em Pinheiros, fazendo sua matrícula o quanto antes no nosso polo de ensino à distância. Estudando com a gente, você ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, já que todo o lucro vai para os projetos da nossa junta missionária. São 14 cursos de graduação com mensalidades de apenas R$ 460 para as licenciaturas em Filosofia, Letras, Matemática, História e Pedagogia. Além disso, tem as graduações de Tecnologia nas áreas de Empreendedorismo e Novos Negócios, Jogos Digitais, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Marketing, Logística e Processos Gerenciais. As inscrições para o processo seletivo ficam abertas até o próximo dia 30 de junho. E para você que quer fazer a melhor pós-graduação do mercado, nós oferecemos aqui no nosso polo de EAD 27 cursos diferentes nas áreas de Direito, Educação, Economia, Gestão, Neurociência e Liderança e as matrículas estão abertas. As mensalidades custam só R$ 599. Garanta a sua vaga usando o voucher Polo Pinheiros. A relação completa dos cursos e todas as informações estão no site mackenzie.br/EAD. Venha estudar com a gente no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie e não se esqueça, fazendo isso, você garante a formação de qualidade e ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Olha aí, uma oportunidade para você que quer estudar. Olha que legal. Então, entre, acesse o site e conheça todos os cursos. Gente, agora, acabando Sempre Juntos, você vai ficar com Helenivação no Capelania Gente Cuidando de Gente. Ela vai conversar com a Nívia Fernanda e vai falar sobre saúde para a alma nos salmos, transtornos mentais e abuso.
Então, não perca que o programa vai estar muito bom. E, claro, hoje, sexta-feira, é dia de vigília aqui na nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, das 8 às 11. Então, se inscreva em nosso site, ppinheiros.org.br/cultos e participe. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau!